para passar a bola para o Pedro, o Renato ainda falou uma coisa ali, estava falando, no meio de tanta coisa que estava falando, ele soltou uma lá e continuou. Falou, os jogadores voltam do DM e não voltam 100%. Ele mandou essa. Ele falou essa também. Me pareceu até uma cutucadinha de leve no DM, Pedro. Uns dizem que não, outros dizem que sim, mas por toda a situação interna foi uma frase, no mínimo, infeliz. Tem uma outra informação, tem uma outra situação de hoje, o Eric Faria, na transmissão, o repórter Eric Faria, e ele trazia detalhes da situação do Rodrigo Caio, né, que sente no aquecimento. Algumas pessoas notaram também que quando ele entra em campo para aquecimento ele já mancava. O Rodrigo já sentia dores ontem, e foram ver se dava no aquecimento. Então, assim, é preciso explicar isso também. Como é que é isso? Ele já tem um histórico, ele já tem mais de 10 lesões desde que chegou do Flamengo, 2019. Ele estava sentindo uma dor ontem. Aí leva para o aquecimento também. Então, assim, é uma série de perguntas. É o que o Calçade fala, uma crise fora de campo não é inventada por ninguém. É documentada, tem números, tem um excesso de lesões. Em outubro, eu chutaria aqui, só de memória, certamente mais de 10 lesões de jogadores do Flamengo. Um mês que está acabando amanhã. Então, assim, é a tal insegurança. Acho que não dava, acho que vai para campo, acho que dá para testar. Ele já entrou em campo mancando ali para aquecimento. Aí teve esse relato do Eric ali pela informação do banco do Flamengo. Então, assim, é complicado, porque isso, quando a gente olha para frente, minimizou hoje, reduziu a distância para o Galo. Mas e essa esticada, essa reta final? Esses 12 jogos que vão faltar, com que grupo você vai para essa briga? Porque você vai ter que gerir o grupo, tem final de Libertadores, você precisa olhar lá para frente. Então, tem algo a ser muito debatido aí, né, William? Pedro, quando você leva um jogador no meio dessa crise para fazer um teste no aquecimento, com a chance dele no aquecimento, mostrar para o estádio que não dá certo. Com o histórico do Rodrigo, né, Calça? Com o histórico do Rodrigo. Se é num outro ambiente, final de campeonato, tá tudo bem, não tem problema com o departamento médico, não tem jogador indo se consultar com outro médico, não tem problema nenhum. É um cenário. Vou te pedir... Vamos ouvir os personagens? Vamos ouvir o Cuca. Tá bom. O Cuca hoje largou na frente do Renato Pérez na coletiva, né? No jogo. Um pouquinho a gente resgata o Cuca, né? Resgata o Cuca é bom, né? Vamos resgatar a entrevista coletiva do Cuca. Foram as duas ao mesmo tempo, né? Aí daqui a pouquinho a gente vai colocar trechos da entrevista do Cuca também para você não ficar sem, claro. O Renato, sim, ou ele se equivoca ou ele explica mal. Isso é importante explicar certo. Quando você fala em parte tática, eu tenho outras formas de jogar. Não é só a forma de jogar. Não é você pegar ali o campinho e ficar botando esse aqui, o outro ali e tal, falar pronto, isso aqui é a parte tática. Parte tática é quando você cria mecanismos para que aquilo funcione. É isso que difere um treinador do outro. Como você acessa determinadas ideias e implanta na equipe e faz jogadores entenderem e desempenharem. Esse é o melhor dos cenários, né? E ele conquista muito extraindo o máximo de cada um, que é onde está a grande virtude dele. Michael é um exemplo. Michael entra, faz um jogo, às vezes um tanto particular ali do Michael, que ele arrebenta, ele é importantíssimo e ele conseguiu tirar o máximo do Michael. Mas a parte tática que a gente critica, por exemplo, transição defensiva, que é o momento que você tem a bola. Quando você perde a posse, você entra em transição, que é a mudança de momento no jogo. Eu tenho a bola, agora não tenho. Se eu não tenho, eu me defendo. E eu me defendo como? Pode ser pressionando o portador, como faz o jogo de posição, que você perdeu, você tem 6 segundos, o treinador define 6 segundos para recuperar a bola. Então é pressão. Isso é uma transição defensiva. Ela pode acontecer lá na entrada da área do adversário, no meio de campo, na tua área, pode acontecer em qualquer lugar. Agora, como é que você transmite e ensina teu time a fazer isso? Hoje o Flamengo não sofreu tanto. Por quê? Porque essa transição, com essa posse de bola, ela foi menos afetada. Por quê? Porque ele está lá no fundo, o tempo todo, se defendendo. Sim. E é um time que, quando tem a posse, passa mais a ter que desenvolver essa transição. E tem a ofensiva também, que é quando você, tá bom, agora eu tenho a bola. O que eu faço? Quais são os mecanismos para poder chegar a bola ali e definir? O treinador faz isso, não é só joga assim, joga assado. Assim, mesmo na arquibancada, você vem com 1000 ideias. Sim, sim. Está cheio de treinador ali. Você falou do Michael. Produção, temos uma telinha aí do Michael para a gente falar, porque esse menino...
Esse menino, a produção vai colocar na tela já, esse menino realmente é um negócio impressionante. É bom lembrar que no começo do ano se falou do Michael deixar o Flamengo ser emprestado e tudo. Michael abriu mão de parte das férias para treinar, para estar bem condicionado fisicamente, para poder estar à disposição. Lembrando que nem era o Renato no começo do ano ainda, era o Rogério Ceni. Quando eu digo começo do ano, eu digo ali de fevereiro até março, né? Porque o campeonato terminou ali em fevereiro. Então, ele fez todo esse trabalho e ele está sendo super bem aproveitado aí com o Renato. Olha só, ele chega a 29 jogos, o Michael jogou todas as partidas desde a chegada do Renato Gaúcho. E, se eu não me engano, é o único jogador que jogou todas as partidas, né? Sendo titular ou não, ele estava lá. Ele entrou um pouquinho, começou, terminou o jogo, enfim. E olha só, 9 gols. Ele é o terceiro com mais gols desse período. 12 tem o Gabigol, 12 tem o Bruno Henrique, 9 tem o Michael. Eu diria que nesse momento ele é até o segundo, porque o Gabriel está numa seca. Exatamente, né? Detalhe, né, William? É um jogador, nesse cenário atual do Flamengo, um cara que não teve nenhuma lesão, não teve nada, tá sempre bem, tá sempre jogando, tá sempre Tem esse pronto. ponto também, é verdade. É verdade, fisicamente está à disposição também. Ô Mauro, é reserva ou titular esse Michael, hein? É talismã, como tá aí no nosso GC? Quem que é o Michael nesse time, hein? O talismã ele vem sendo desde a estreia do Renato, né? Naquele chute que ele dá, desvia do zagueiro. Defesa e Justiça. 1-0. Então arruma aquele 1-0 para começar com vitória e tal, porque não jogou bem aquele jogo e nem deu tempo também do Renato fazer nada pro jogo, mas o Michael foi lá. E aí, o que a gente ouve é que o Renato fala muito disso, tal, que ele conversou com o Michael, enfim, e ele passou mesmo a ser o talismã. Toda vez que entrou, foi muito bem. Agora, é o caso de se pensar, né? Eu vi muito essa semana uma frase aí que me marcou, não sei se foi do Pedro, de outro comentarista e tal. A história é assim, o Flamengo tá ficando muito refém do Arrascaeta, né? Não tá dando nada certo porque falta o Arrascaeta. Tá dando nada certo, pô, mas, sabe, ótimo jogador, talvez o principal mesmo, é o cérebro ali para criar. Talvez sem ele o próprio Everton Ribeiro não consiga desenvolver o futebol que o leva à seleção, mas é preciso ter alternativas. E no momento do Michael, olha, é difícil chegar para ele, é que ele é muito bonzinho, parece que a relação dele com o Renato é legal, né? É mais fácil falar para o Michael, fica aqui que eu vou te colocar no segundo tempo, do que falar isso para Bruno Henrique, para Gabigol e para outros. Mas para colocá-lo no time, ele não vai tirar o Gabigol, não vai tirar o Bruno Henrique. Mas vamos imaginar o Michael aberto ali na direita. Aí você vem só para o meio campo, para o Arrascaeta voltando, você tem o Arão, aí tem mais uma vaga ali, e fica para o Andrés ou para o Everton Ribeiro. Daria para jogar. Um 4-3-3 da vida, vamos dizer assim. Porque o que ele vem jogando realmente fica complicado para falar. Fica aí e resolve para mim o jogo só no segundo tempo. Entra lá e me ajuda. E com relação à última, eu queria ter falado lá antes de começar as entrevistas. Pode falar. O Renato fechou a entrevista falando do Léo Pereira, porque eu imagino o frio na espinha do torcedor ali no Maracanã quando viu o Rodrigo cair fora. Falou, nossa. Porque o torcedor tem dúvida ainda quem que ele acha pior para jogar, o Léo ou o Gustavo, né? O torcedor tem dúvida, o jogo entra um, nossa senhora, aí o jogo entra o outro, fala, não, esse também não serve, põe o outro e tal. O Bruno Viana não conquistou nada. Aí, de repente, vão jogar os dois. E os dois jogaram muito bem. Talvez o destaque maior até para o Léo, né? Então, isso os ajuda também, tão criticados. Então, não tem o Rodrigo, não tem o Davi, eu vou ter que ir com esses dois que eu não quero vê-los. Nossa senhora, fora daqui. E os dois deram conta do recado, hein? Porque eles pararam um ataque que talvez seja o mais forte que o Flamengo possa enfrentar aí, aqui falando em terras brasileiras, né? Tem o Palmeiras também, mas é outro tipo de jogo, mas você tem pela frente o Hulk da fase que tá, Diego, enfim, Savarino, todo o ataque, né? Então os dois eu acho que foram muito bem. Então são coincidências, por isso foi um dia do Renato, sabe? Não foi do Flamengo, porque perder o Rodrigo Caio também deve ter dado frio na espinha do Renato. Fala, agora eu vou pôr esses dois, meu Deus, vou pôr esses dois. E os dois foram muito bem. Fala, Bertozzi. O Pedrinho cantou essa bola antes do jogo lá na transmissão. E ele falou, ele lembrou, olha, isso muda até o seu comportamento em termos de colocação da linha. Porque o Rodrigo Caio é um zagueiro de boa recuperação. Então, às vezes, você consegue jogar ele com uma linha mais alta, porque sabe que se ele tiver que perseguir, que encarar ali um mano a mano, ele vai.
Até por não tê-lo, por ter do Gustavo Henrique e Léo Pereira, porque aí são dois jogadores que o Atlético vai para o jogo aéreo, ok, beleza. Eles podem eventualmente ter uma falha de concentração, como aconteceu em outras situações, mas você pode contar com os dois ali. Né? E tanto é que o Flamengo conseguiu limpar a área muitas vezes. Algumas o Diego Costa leva vantagem. Sim, é o Diego Costa. Claro. Aí é mérito do atacante também. Vamos esquecer que o Abel Ferreira colocou o Felipe Melo quando teve Hulk e Nacho ali por dentro. Você sabe que é um jogo fisicamente muito complicado para qualquer zagueiro e volantes. Perfeito. E ele teve Felipe como volante, mas ainda ele tinha os jogadores ali que são muito bons na zaga, mas ele resolveu reforçar porque ali é um embate o tempo todo. Sim. Então quando você perde, mas o Rodrigo não é um jogador fisicamente, não dá para comparar com o Hulk e com o Diego Costa, mas ele tem outros atributos que são super importantes. Antecipação. Né? É difícil, cara. Você não... Daqui a pouco todas, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Cuca. Ô Pedro, eu queria falar de outro personagem aqui, que é o Gabigol. Porque até um tempo atrás, eu estava contando lá, o Gabigol não faz gol há 2 jogos. 2 jogos, sempre 2 jogos. 3, tudo bem. 4, 5, mas ele está dando assistência, ele está participativo no jogo, abre espaço. 6. A gente chegou num momento que o Gabigol não faz gol há 9 jogos, tá? Desde aquele 4-0 sobre o Santos, quando ele fez o hat-trick lá na Vila Belmiro. São 731 minutos. É o maior jejum do Gabigol aí desde que ele chegou ao Flamengo. Até um certo ponto desse jejum parecia não incomodar, justamente porque dava assistência, participativa, etc. Tá incomodando mesmo? Claramente incomodando. Você vê que quando ele é sacado pelo Renato hoje, não sai com um sorriso, não sai vibrando pela vitória, sai incomodado. Atacante vive de gol, talvez seja a frase mais óbvia do futebol. Você lembrou ali a situação de 1 jogo, 2 jogos, quando estava naquele começo, né? 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos, eu até falava que a gente não tinha que se iludir e tentar criar um jejum onde não tinha, porque ele vinha servindo muito, né? Era um Gabigol saindo, um Bruno entrando na área, jogando muito próximo, um servindo o outro. O Gabriel servindo o Bruno. Passou 4, passou 5, ele perdeu o Bruno, que é essa referência dele, perdeu um cara mais alto de área, passou 6, 7, 8, agora 9. É um Gabigol, até a gente conversava antes do programa, né, William? Eu te mandei um retratinho do mapa de calor. A gente pode não gostar de certos dados, os dados eles não explicam o jogo inteiro, mas eles ilustram algumas sensações que a gente tem e confirma. O Gabriel mal passou na área hoje. A bola que ele passa na área até o lance do gol, que ele participa, ele constrói, né? Ele puxa a linha defensiva e abre espaço para o Isla atacar o corredor. E quando o Bruno disputa a bola no alto, tá ele e o Gabriel dentro da área, né? Ele e o Michael dentro da área. A bola acaba sobrando para o Michael. Mas você não lembra, assim, na memória fresca, uma outra participação do Gabriel dentro da área. Então, acho até que seria bom ouvir o Gabriel. Não sei se ele vai topar falar se tem muito mais a ver com o compromisso dele com a seleção, de ser um jogador atuando muito mais fora da área, se tem a ver com o comportamento do Flamengo em situações recentes com o Renato, que tem dificuldade para atacar a área. Isso eu acho que precisa ser levado em conta também. Agora, esse Gabriel, ele é refém de atuações coletivas muito abaixo do Flamengo. A bola precisa chegar muito bem para esse Gabriel finalizar. A bola precisa chegar limpa. O Gabriel não é exatamente um cara que vai sair da área, criar o espaço dele para finalizar. Ele depende dessa criação. E quando o Renato fala, a meu ver, de forma até injusta, pelo menos com a nossa mesa aqui, que eu acompanho o Mauro, o Calça, o Léo, fã de esporte também, que ele fala que essa imprensa, quando ganha tá bom, quando perde tá ruim. Não. Muitas vezes, quando ganhou, a gente falava, olha, não tá bom. Tem problema de transição, tem problema de criação, tem problema coletivo. Esses problemas coletivos impactam também o rendimento do Gabriel. Hoje, o que a gente fala é, o desempenho foi brilhante? Não, mas tinha uma missão a ser cumprida, cumpriu. Agora, as outras missões anteriores, de jogar bem, de criar, não vinham sendo cumpridas. Acho que essa situação coletiva impacta muito no desempenho do Gabriel. Claro, ele tem uma parcela de culpa. Quando a bola sobra também está mascado, está complicado, não está bem posicionado. Quando cai muito pela direita é uma dificuldade. Agora, tem muito também do ponto de vista coletivo, William. Não está se criando tanto para o Gabriel e ele está perdendo muito gol. Entendeu? O que acontece é, não está se criando. Se a bola não chega, o Gabriel é um cara de finalização. Então a gente pode até deixar, então, Pedro, botar nosso time para trabalhar para o Linha de amanhã, de segunda, que é desses 9 jogos, ver quantos o Arrascaeta jogou. Porque o Gabriel é um jogador... mínimo, hein? O Gabriel é um jogador que ele é perfeitamente adaptado. Ele acaba quase que fazendo meia função ali, né? Exatamente. Ele é muito adaptado à maneira de jogar do Flamengo. Quando você tenta transportar Gabriel para a seleção, falta ao Gabriel um contexto, não é o contexto do Flamengo, mas é um contexto favorável ao tipo de, entre aspas, né, muitas, centroavante que ele é. Que é um centroavante que hoje não entrou na área e você encontra o Bruno Henrique, que
que é o cara que se aprofunda hoje. Até porque fisicamente consegue disputar lá no alto e fazer com que Michael se aproveite disso, inclusive o Gabigol também. Sim. O Flamengo, eu gosto de olhar esse meio de campo. Flamengo de Gerson, de Diego, de Arrascaeta e de Everton, só teve o Everton hoje. Isso interfere, é uma pancada no jogo do Gabigol. É uma pancada. Porque você tem um time de articulação e movimento que se entendia muito bem. Tá bom, pô, o Diego já não faz mais parte, tá ali, não é a ideia do Renato, o Gerson foi embora, tudo bem, mas tem o Arrascaeta e tem o Everton. Com o Arrascaeta contundido, coincidentemente tem uma seca aqui. Então o grande parceiro do Gabigol é o Arrascaeta, não é o Bruno Henrique? O Arrascaeta é o jogador que torna o Flamengo um outro Flamengo. Este Flamengo é o Arrascaeta é outro Flamengo completamente diferente. Até para a gente voltar para a discussão, a importância do Michael, ela está nesse contexto atual. Ela existe indiscutivelmente, Exatamente. mas ela é maior no contexto atual. Então, quando o Mauro questiona, ok, quem sai? Por quê? Vamos pensar nos 6 ali do Flamengo? Arão, Andréas, Everton, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. E aí? Né? Porque não dá para jogar com 12. Claro. Né? E sacar o Everton é mudar todo um sistema que está azeitado, que coletivamente é o que melhor funciona. Então não é simples. Acho que no caso é a gente admitir, primeiro, que hoje é muito difícil ter os 6 juntos, por diferentes questões, suspensões, lesões, então sempre vai ter um espaço. E segundo, que se não for o caso, assim, ainda mais hoje que o futebol tem 5 alterações, isso deve ser definitivo, né? A tendência é que Tomara, seja né? a tendência é o cara ser importante começando ou entrando, cara. E aí, o Bertozzi, o Pedro e Mauro, isso pode levar a gente a concluir o seguinte, que este período de 4 semanas que o Flamengo tem até a final da Libertadores, talvez seja o período mais importante para recuperar todos esses jogadores que o Bertozzi citou e uma forma de jogar, do que apenas disputar o título do Brasileirão. Claro que você pode fazer tudo em conjunto, mas jamais forçar um jogador em função do brasileiro. E sim usar o brasileiro para ter todos na melhor condição para disputar o título. São coisas diferentes, Mauro. Fala, Mauro. Não, exato. Eu acho assim, imaginando fosse hoje, tivesse amanhã cedo a final, e com os 4 à disposição, o Michael vai para o banco, tranquilinho, mas passa a ser o 12º, que me parece que era um privilégio do Vitinho. Eu acho que isso ele tirou. Então agora põe o Vitinho para ver o que o Vitinho vai fazer, porque chuta de longe, porque é isso, porque é aquilo. Hoje é para o Michael, mas tendo os 4 e um mês pela frente, é isso aí. Eu acho muito difícil. Ele vai jogar ali, desde que ele queira manter o Arrascaeta, ele teria que fazer o meio-campo então, com o Arão, o Everton, Arrascaeta, só, né? 3, ele não vai fazer isso, né? E para botar os 3 na frente. Eu acho que não vai. Ele vai continuar, o Michael vai continuar de fora, mas passa a ser, sem dúvida, uma opção imediata. Não está dando certo, eu vou com ele, depois eu penso se eu vou com o Vitinho ou com outro. Esse cartaz, essa moral é que eu acho que ele ganhou e o Renato vai usar bem isso. Mas para a final da Libertadores, tendo todo mundo, aí eu acho que ele joga com o quarteto e sem problemas. Acho que um dos maiores problemas do Flamengo é o seguinte, o que a gente disse aqui ao longo desses últimos meses? Que eu lembro bem, que a gente sabia como o Flamengo, eu pelo menos entendi assim, com todos os titulares à disposição, você sabe como o Flamengo vai jogar a final, mas você não sabe como o Palmeiras vai jogar a final. Sim. Né? Hoje a gente pode até olhar para o Flamengo e falar, não, com todos os titulares o Renato vai investir no time que funcionou e funciona. E é considerado titular. O que ele pode fazer é mover o time estrategicamente no campo. Não dá para o Palmeiras, aquele Flamengo adiantadão, né, cheio de espaço, com transição defensiva falha para o Palmeiras ali. E esse cenário é o melhor para o Abel. Sim. Então, talvez o Flamengo seja mais cuidadoso na final, no melhor cenário possível, que é com todos. Agora, é um Flamengo que não tem o lateral esquerdo, Sim. O lado esquerdo está todo ele, o lado esquerdo, 3 jogadores do lado esquerdo do Flamengo. Você tem o Felipe Luiz, você tem o Bruno Henrique, que entra na área, e você tem o Arrascaeta. Hoje o Bruno não tem o Arrascaeta, não tem o Felipe Luiz, o Bruno é o Michael que está no setor. Então é um Flamengo todo diferente desse lado aqui, que funciona muito bem, muito diferente no meio de campo. Sim. Também. É a entrada do Andrés, mas quando você sobe o Andrés, o time não tem profundidade, não tem passe, ele de costas não funciona. Então assim, a gente olha para o Flamengo, o torcedor faz muito isso, acha que é o mesmo Flamengo de sempre. Que essa queda de rendimento
Ele não enxerga os problemas. Apenas que o Flamengo tem que ter 100% de rendimento em todas as competições, senão ele chamou o time de sem vergonha. Ali doeu aqui. Sarrafo alto. Sem vergonha não é, tem problema. Sem vergonha não, claro. Sem vergonha não é. Claro. Exagero. Ô, William, só o pitaco, William. Arremata aí, fecha aí então, Mauro, que a gente vai ouvir o Cuca. Não, o Calçade sugeriu pro próximo linha você colocar aí quantos jogos o Arrascaeta não estava, tal, enquanto o Gabigol não fez gol. Aí, se der, procura uma lista. Eu já tenho aqui, viu? Eu já tenho aqui. Eu falo que é pro próximo, jogos? só pra dar uma, entendeu? Não, mas que seja pro próximo, ok. Mas quantos jogos o Pedro jogou sem eles e fez gol? Isso deve incomodar também. Boa! Isso deve incomodar.